E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Brito, eu sou ilustrador e quadrinista e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um processo de criação de um quadrinho. E vou usar de exemplo o quadrinho que eu lancei, que é o Trovão, o Poder das Decisões. Vamos lá então, preparados? Eu sempre tive vontade de fazer uma história em quadrinho desde criança. Eu lia quadrinhos, assistia animações também, e pra mim tudo isso se misturava, sabe? Tipo, a leitura de quadrinhos com um livro ilustrado também, pra mim era tudo uma mesma coisa, assim. Então eu tinha vontade de contar as minhas histórias também. Eu carreguei isso comigo por muito tempo e estudei quadrinhos também, lendo revistas, depois vendo vídeos, né, na internet. Mas foi só quando eu fiz o curso do INCO, de quadrinhos, de história em quadrinhos com o Rafa Pinheiro, eu tive vontade, despertou assim, a vontade de voltar a trabalhar com quadrinhos, né? Foi tipo, eu me senti seguro também para fazer um quadrinho. Isso é importante, né? O primeiro ponto importante é a gente estudar. Estudar. Se é desenho, se é cartoon, se é mangá, se é história em quadrinho que você quer fazer, a gente precisa estudar. Isso vai dar mais segurança e a gente consegue perceber as possibilidades também. Às vezes a gente acha que a gente está tendo uma ideia assim, muito original, muito diferente, e quando a gente estuda a gente percebe que tem algumas ideias que já aconteceram. E não que a gente precise desistir da nossa ideia, né? Mas só a gente vê que existem outros artistas também produzindo e a gente vê como é que é a realidade de produzir um quadrinho. Então eu fiz o curso de História em Quadrinhos com o Rafa Pinheiro lá na escola INCO, né? E eu fiz o módulo 1 e o módulo 2, que resgatou assim, né, os conteúdos, para mim, né, foi um resgate dos conteúdos de História em Quadrinho e me trouxe essa segurança. No ano seguinte eu fiz o curso de roteiros com o Pacho Urbano, que também foi lá pelo INCO. Com a parte do roteiro ali eu estava já decidido a fazer a minha história em quadrinho. Eu me encorajei de escrever o projeto do Trovão num edital, né, do Prêmio Funcultura para poder viabilizar a produção do quadrinho, porque quadrinho é caro, né? Porque não é só você lá desenhar e escrever ali bonitinho, no final você vai ter que mandar imprimir o seu quadrinho e essa parte aí acho que é a parte mais cara assim da produção, que é fazer o quadrinho realmente acontecer. Eu venci o prêmio Funcultura e graças a esse prêmio eu consegui colocar em prática o projeto do meu quadrinho. Então vamos lá, vamos para as etapas para a produção de um quadrinho. A primeira coisa começa pela ideia, teu objetivo, né? Eu queria então resgatar uns personagens que eu fiz quando eu era criança, ressignificar eles e criar uma história em quadrinho que fizesse sentido para novos leitores, né? Eu não queria que fosse tipo uma piada interna, que fosse só eu entendesse, eu achasse graça dos personagens da história ali que eu fosse escrever. Então eu criei um enredo, ressignifiquei ali os personagens, então eu transformei o Trovão, que é uma ideia que eu tinha desde criança, numa aventura com mensagem a favor da natureza, de proteção da natureza. Eu escrevi o roteiro, peguei todo o modelinho que eu aprendi no curso com o Pacho Urbano e eu escrevi e estruturei o roteiro. No roteiro eu tenho que escrever tanto o conteúdo que vai ser desenhado quanto o conteúdo que vai ser escrito ali, né, nas falas, nos balões, etc. Depois chegou a vez de fazer o thumbnail. Thumbnails são desenhos simplórios, assim, é um rascunho das imagens das páginas, né? O que eu vou desenhar nas páginas, assim, aí faz uma estrutura assim bem simples de como é que vai ficar. Esse também é um passo bem importante, é uma parte que eu gosto particularmente, assim, porque a gente organiza. Feito isso, a gente vai pro lápis. É a parte básica ali do desenho. Eu fiz manualmente. Hoje em dia é possível fazer digitalmente já essa parte do esboço, né? A parte inicial do desenho. Mas eu gosto de desenhar essa parte inicial no lápis. Então eu peguei e fiz no lápis todos os desenhos de todas as páginas. Depois disso eu digitalizei essas páginas e levei para o computador. Lá no computador eu usei o Photoshop para redesenhar todas as páginas, todas as páginas foram redesenhadas. Feito isso, chegou a parte de fazer as cores. E assim, eu
trabalho como ilustrador, então no cenário ideal eu estaria me dedicando ao quadrinho somente a isso e fazendo mais nada. Mas não, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, eu recebo encomendas de desenho, tanto de outras empresas, né, como de pessoa física, né, pessoas comuns ali também podem encomendar, fazer uma encomenda pessoal ali de alguma ilustração. E esse é o meu ganha-pão. Então essa parte do trabalho é a parte principal do meu dia, né? Eu preciso me dedicar ali para o meu ganha-pão. Em paralelo, eu ia trabalhando no Trovão. Por isso eu pedi ajuda de outros colegas profissionais, outros artistas, para terminar as outras etapas. Foi o que aconteceu com as cores. O Nacoluan, lá em Curitiba, ele fez toda a parte das cores. A gente conversou, a gente fez reuniões ali para marcar, né, como é que seria o estilo das cores e tudo mais. Depois disso feito, tem a parte dos balões, os recordatórios, né, os textos que aparecem ali no quadrinho. Para isso eu tive a participação de um outro artista que foi o Hector Souza. Ele fez esse trabalho do balonamento lá em Aracaju. Então olha só, vários cantos do Brasil trabalhando no mesmo projeto. Por último, teve a parte da diagramação. A diagramação foi feita pela Aline Fock lá em Florianópolis. E o que é a diagramação? A diagramação é a gente organizar o arquivo, tudo depois de desenhar, de pintar, de tudo feito prontinho, a gente precisa organizar essas páginas para serem impressas. Para ela ir lá para a gráfica, ela tem que ir num modelinho e numa estrutura ali corretinha para poder imprimir tudo direitinho, não sair as coisas diferentes do que a gente programou. O material foi para impressão, né, foi para gráfica, isso por intermédio da editora. Durante todo esse processo ali eu fui conversando com a Luciana Marinho, da editora Projeto Sorrisos, que foi a editora que amadrinhou o projeto do Trovão. Então a Luciana e a Projeto Sorrisos cuidaram e iam me dando toques, dicas ali, para que o Trovão saísse bonitinho ali, todo organizado, né, de um jeito legal, para que ele acontecesse. Então a Luciana e a editora Projeto Sorrisos fizeram ali o intercâmbio com a gráfica, né, para a gráfica imprimir, quando é que ia entregar e tudo mais. A gente precisou de um tempo a mais para imprimir, porque o Trovão tem esse verde bonitão aqui, bem vivo, que é uma cor especial que era necessário ali para a gráfica preparar, assim, é uma cor diferente que eles têm que preparar. Então tem todos esses detalhezinhos assim que a gente tem que cuidar para um quadrinho sair bonitinho. E depois de tudo isso feito, né, toda essa jornada, essa saga do gibi, que eu aliás fui compartilhando nos meus stories lá no Instagram, Renato Brito Art, chegou o momento de lançar, né? A gente tem que mostrar para o pessoal, convidar as pessoas para participar. O lançamento aconteceu na Galeria Estação da Arte, que fica aqui em Passo Fundo, né, na cidade onde eu moro. Foi um momento muito bonito, eu estava bem elétrico, foi muita gente, deu mais de 100 pessoas lá no momento, eu estava, nossa, assim, super agitado. Eu gostei bastante, eu fiquei bem feliz, eu fiquei bem satisfeito, curti que as pessoas gostaram da leitura, as pessoas foram comentando, tanto gente mais nova, né, criança quanto adulto, curtindo, achando engraçado, e essa era a vontade que eu queria. Eu procurei mostrar essa mensagem da sustentabilidade e de proteger a natureza por uma outra maneira, por um outro viés. Então é uma aventura engraçada, é divertida, dinâmica e tem essa mensagem de um jeito diferente ali no meio. Eu já estou levando para as escolas, também está sendo bem legal ver o feedback ali. E é isso, esse é um resumão assim para você saber as etapas, tudo que precisa para fazer o seu gibi. Você pode fazer tudo isso sozinho, sozinha, mas você pode também se juntar com outros artistas que nem eu fiz. Você pode, de repente, se você gosta mais de escrever, você pode escrever o roteiro e passar para um ilustrador, para um desenhista fazer a arte. Ou o contrário também, né? Você convida alguém que escreve e você desenha. Então dá pra gente ir misturando, ou mais pessoas, uma pessoa desenha, outra escreve, outra colore, outra faz o balonamento ali. Então dá pra fazer de várias maneiras. Você não precisa levar para uma gráfica, né? Eu levei para uma gráfica porque foram muitos trovões que eu imprimi. Mas você pode fazer uma quantidade menor. Pode ir numa gráfica expressa, né? Essas casas de xerox, e mandar fazer xerox do seu quadrinho. Foi isso que eu fiz lá no início. Esse gibizinho aqui que vocês estão vendo
do primeiro trovão que eu fiz quando eu era adolescente. Eu fazia assim, tipo, pegava folha de ofício, dobrava no meio, tirava xerox e vendia para os meus colegas da escola. Você pode começar por aqui. Não importa sua idade, se você já é criança, se é adolescente, já é adulto, mas quer fazer a sua história em quadrinho, você pode começar dessa maneira, de uma maneira simples ali. E é isso, comecem com histórias pequenas. Façam tirinhas, façam um quadrinho de 2 páginas, 3 páginas. Depois a gente vai se aventurando para histórias maiores. E aí, o que acharam do vídeo? Curtiram? A gente pode conversar mais sobre isso. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre as etapas de criar uma história em quadrinho, comenta aqui embaixo comigo que eu vou adorar responder, conversar. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal porque vai vir mais conteúdo sobre quadrinhos, livro, cultura brasileira. Compartilha com alguém que pode curtir esse tipo de conteúdo. E me segue lá no Instagram Renato Brito Arte, que lá eu também sempre mostro novidades. Então é isso, tchau, tchau, brigadão aí, gente.